termina o período de amamentação exclusiva, chega a hora de você oferecer a primeira papinha para o seu bebê. E aí, vem as dúvidas. Começo pela de fruta ou pela salgada? Congela ou não? Para responder essas questões, nós chamamos o pediatra Vitor Nudemo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Então, como é que a gente começa a introdução de alimentos? Bom, a introdução ela é feita para a criança que é amamentada exclusivamente ao seio e que vai até os 6 meses. Então a época ideal é começar a introduzir algum sólido a partir dos 6 meses de idade. Normalmente a gente orienta que se comece com uma fruta, pode ser na base de um suco, por volta das 9, 10 horas da manhã, e o passar de alguns dias, 4, 5 dias, se começa com a papa de frutas à tarde, né? Essa papa de frutas pode ser, por exemplo, o mamão, pode ser a banana, pode ser pera, pode ser maçã. O importante, no princípio geral de todos os critérios de introdução desses alimentos, é que os alimentos sejam introduzidos um a um separado do outro, e separado mais ou menos por 3 dias. Passado mais ou menos uns 15 dias que foi introduzido o suco e depois foi introduzida a papa de frutas, então a gente faz a introdução da papa salgada, por volta mais ou menos das 11, 12 horas, meio-dia. Quais grupos alimentares não podem faltar na preparação da papinha? Proteína animal, que são as carnes, o amido, que pode ser, por exemplo, o arroz, a batata, a massinha, que é o macarrãozinho, os legumes e as verduras. Então, cada vez que se prepara as papas, tem que ter esses 4 alimentos. Entendi. E existe uma polêmica em torno da panela de pressão. É o melhor jeito de preparar ou não? Por vezes ela cozinha um pouco a mais do que a gente precisa no sentido das fibras. A panela de pressão tem suas vantagens quando os alimentos são muito duros ou quando precisa de um cozimento muito intenso. Então a gente evita a panela de pressão nesse começo. Na hora que vai se oferecer o alimento, né? É melhor amassar com garfo nas primeiras vezes, passa pela peneira, deixa a carne de fora ou não? A gente costuma recomendar então que se faça, por exemplo, com 100 gramas, uma primeira papa, umas 100 gramas de carne, pode ser músculo ou patinho, que seja cortado em cubinhos e que seja parado sem gordura. Esse cozimento, junto com o legume, com a verdura e com o amido, vai então retirando aquele sumo da carne, onde está o ferro, onde estão os nutrientes da carne, ele vai se diluindo e impregnando nesses outros alimentos. Como a papinha a gente quer que ela seja numa consistência amassada, e aí amassada a gente faz com a peneira, no começo a gente não consegue amassar com o garfo, através da peneira. Então a gente tem que separar a carne. No começo o senhor disse desse tipo de cozimento, mas quando os pais podem fazer na panela normal e amassar tudo, com quanto tempo já? A papinha, a gente começa a aumentar a consistência dela a partir desse primeiro mês, que a gente, ao invés de pedir para passar na peneira, a gente pede para amassar os alimentos com o garfo. E devagar, conforme vão passando esse segundo mês de papinha, a gente pede para separar um pouco os alimentos. E esse prato montado separadamente faz com que a criança se atraia pela comida e se ligue no gosto de cada um dos alimentos. Passado mais um mês depois que você fez esse alimento amassado com o garfo, você já pode pedir para fazer ele picado com a faca. Então, bem cozido, você pica ele com a faca. E aí nessa hora você já pode comprar um daqueles pratos que tem aquelas divisões. E a criança devagarzinho já vai se atraindo até para pegar alguma coisa sozinha. É possível congelar a papinha? É possível congelar, lógico, mas a gente não pede para congelar se você tem a possibilidade de fazê-la fresca todos os dias. Pode dar a papinha industrializada? A papinha industrializada, ela é uma salvação num último caso. Quando que os pais podem ter certeza que o filho não gosta mesmo daquele alimento? Quantas vezes eles têm que tentar para descobrir que realmente o filho não quer? Eu ficaria 2, 3 dias com o mesmo alimento. Se a criança realmente ela faz cara feia para comer aquele alimento, eu mudo. Se é uma circunstância que ela faz para todos os alimentos, então deve ser um momento só psicológico que ela não está aceitando. O fato de a gente poder trabalhar ainda nesse segundo semestre de vida da progressão da consistência faz com que essa criança seja muito bem sociável a partir de 1 ano de idade, porque ela pode frequentar uma mesa, pode almoçar com os pais, pode jantar com os pais e os irmãos e comer uma comidinha sólida que nem tem em todo lugar. Tá? Muito obrigada, Dr. Vitor. Foi um prazer conversar com o senhor.